Erros no Excel é algo bem comum e nesse vídeo nós vamos aprender a contornar alguns desses erros para que a sua planilha não fique com aquele visual feio, cheio de mensagens de erro. Okay? No primeiro erro, nós temos essas hashtags que se formam entre duas colunas quando o espaço ele está muito pequeno para um resultado. Esse é um erro bem básico, mas ocorre com bastante frequência. Olha só, eu vou remover aqui e aqui eu tenho o valor 1 e eu estou multiplicando pela coluna do valor 2. Então eu faço igual o meu valor vezes o valor 2, dou Enter, ele retorna esses hashtags. Olha só, eu vou estender aqui. Isso acontece porque a coluna está estreita. Eu posso resolver isso estendendo aqui a minha coluna. Olha só, ele trouxe os valores. Se eu reduzir, novamente volta, né, os hashtags. Ou então eu posso simplesmente dar 2 cliques sobre a linha da coluna aqui. 2 cliques e ele vai adequar ao tamanho exato. No segundo exemplo, é esse erro de hashtag nome e uma interrogação. E esse erro acontece quando você erra o nome de uma fórmula. Então olha só, se eu vier aqui e escrever igual a soma, abro parênteses, vou selecionar esse intervalo, fecho parênteses, dou Enter, ele fez a soma para mim perfeitamente. Mas se eu errar a fórmula, por exemplo, eu coloco igual a somar, com R no final, abro parênteses, seleciono o intervalo, fecho parênteses, dou Enter, e ele retorna esse erro de nome de fórmula. Isso pode acontecer com qualquer outra fórmula. Se eu colocar aqui, por exemplo, máximo com 2O e vier tirar o máximo aqui desse valor, ele também vai dar esse erro de nome. O terceiro erro acontece quando a gente mistura um valor numérico com um texto ou algum outro formato. Olha só, nessa minha tabela eu tenho aqui a informação de valores para o mês 1 e valores para o mês 2. E eu estou fazendo aqui uma somatória entre eles e aqui abaixo eu tenho o valor total. E aí, digamos que numa coluna eu quero escrever um texto como assim, confirmar. Eu vou confirmar um valor, eu vou dar um Enter e ele retornou esse erro de valor, porque eu estou multiplicando, né, um texto por um número. Então ele traz esse erro de hashtag valor. E como que a gente contorna isso? Aqui, se você observar, eu estou fazendo uma fórmula com um sinal de soma. Uma forma de você contornar quando for uma soma, ao invés de utilizar o sinal de soma, você faz a fórmula soma, porque ela consegue contornar esse tipo de inconsistência de valor e vai trazer somente o 250 e vai continuar e concluir a sua fórmula, ok? No terceiro exemplo, nós temos o erro de despejar. Esse erro acontece quando nós trabalhamos com uma função que retorna uma matriz, ou seja, uma tabela. Então, digamos que eu tenho aqui essa lista de nomes e eu quero listar somente o nome único, sem que haja a repetição. Então, eu posso utilizar a função igual a único. Olha só, único. Vou selecionar todo o intervalo, fecho parênteses, dou Enter e ele retornou esse erro de despejar. E aqui eu posso verificar que eu tenho um texto aqui, uma célula preenchida que está atrapalhando o caminho aqui. Então, se eu deletar essa informação, ele consegue concluir a minha fórmula despejando somente os nomes sem a repetição. Se eu tiver algum nome aqui no meio, ele vai retornar o erro de despejar. Então, é somente apagar mesmo o que está obstruindo o caminho da função. Neste exemplo agora também é um erro bem comum, que é o erro de hashtag div/0, que é quando a gente divide um valor por zero. Então eu tenho aqui um cálculo de quanto, né, que eu gastei com o veículo no mês e eu quis dividir aqui por valores em quilômetro. Porém, teve esse mês aqui, essa semana, né, no caso, que não houve, o KM ficou zero, eu fui dividir e ele retornou essa informação aqui. Então, como que a gente consegue contornar esse tipo de erro? Nesse caso, a gente pode recorrer à função CErro. A função CErro, ela funciona assim, eu coloco CErro, olha só, erro, abro parênteses, e aí eu vou dar o valor da minha expressão, no caso eu estou fazendo a divisão do custo do veículo pelo KM rodado, ponto e vírgula, e aqui eu tenho então o retorno se caso houver algum erro. Então, se houver algum erro como esse de divisão, eu quero retornar simplesmente o valor de zero. Fecho parênteses, dou Enter, e agora eu vou estender para os demais, e eu consigo ocultar aquele erro da minha planilha, ok? Nesse exemplo agora, nós vamos ver alguns erros de referência, que traz esse hashtag ref. E ele ocorre em algumas situações. Olha só, tem aqui uma tabela de vendedores, qual foi o salário e quanto que foi o desconto. E aqui eu estou fazendo uma conta de subtração, né? Pegando o salário e subtraindo o desconto. Se porventura eu vier e remover essa coluna de desconto, eu vou vir aqui e excluir, ele traz esse erro de referência, porque na minha fórmula existia uma coluna como referência, que no caso era desconto, e eu apaguei e agora não existe mais, então ela traz esse erro porque não tem mais com que subtrair. Para retornar, eu posso voltar aqui ou utilizar o atalho Ctrl Z, eu volto a minha coluna e volto a minha fórmula normal. Um outro caso que esse erro acontece
é quando a gente copia uma referência relativa, que nesse caso eu estou subtraindo duas colunas que vêm antes da minha fórmula. Se eu pegar essa fórmula e copiar aqui, ó, nessa área onde não tenho duas colunas aqui, eu também vou ter o retorno do erro de referência, porque eu perdi uma coluna aqui que não existe na minha planilha. Ok, pessoal? Então é sempre utilizar ou referências fixas ou uma área que corresponda à quantidade de células que tem ali dentro da fórmula. E por último, nós temos o erro de #n/a, que é um erro muito comum em fórmulas de busca, como PROC-V, índice, CORRESP. E nós deixamos na descrição desse vídeo um vídeo específico que nós fizemos para esse tipo de erro, ok? E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixa like, compartilha, comenta e também na descrição do vídeo temos o curso de Excel completo. Até a próxima!